Hoje o vídeo é polêmico. Em nome da polêmica, eu até troquei o cenário de fundo. Como vocês podem ver, é um quadro pintado por um artista aqui da Serra Gaúcha. Hoje nós vamos responder 3 perguntas. A primeira delas, o que é um luthier? A segunda, como um profissional passa a ser conhecido como luthier? A partir de que momento ele começa a ser nominado como luthier? E a terceira, e eu acredito que seja mais importante para todos nós, como saber que um violino, né, um violino que você esteja interessado, que você possui, que você queira comprar, como saber que um violino específico foi produzido por um bom luthier? Como saber que aquele violino ficou bom realmente? Então, vamos responder essas perguntas juntos. Tudo bem, gente? Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos. Esse é o canal Rafael e Violinos. A primeira delas, o que é um luthier? Um luthier é um profissional especializado na construção, reforma, restauro e ajuste de instrumentos com corda, instrumentos de corda, com braço e caixa de ressonância. A partir daí a gente se pergunta, um profissional que trabalha com piano, por exemplo, é um luthier? Provavelmente não, a não ser que ele também seja especialista em trabalhar com instrumentos de corda. A segunda questão, a partir de que momento um profissional passa a ser denominado como luthier? E aí que está a polêmica desse vídeo. Esse processo de denominação de luthier é um processo de autodenominação. O profissional, ele mesmo se denomina como luthier. Ao contrário da Europa, por exemplo, que tem cursos de graduação, de ensino superior para a formação de luthiers, aqui no Brasil não tem uma instituição que credencia esses profissionais. Eles, a partir do nível de experiências que eles possuem, do reconhecimento que eles têm, eles começam a se denominar de luthiers. Então, partindo desse pressuposto, tá? Como a gente sabe que um violino foi produzido por um bom luthier? Como identificar que aquele violino específico foi feito com um profissional com experiência, com nível de habilidade suficiente para fazer aquele instrumento não só ficar bonito, mas ter uma sonoridade bonita, uma sonoridade boa. Então, tem alguns indícios que a gente tem que considerar. Primeiro deles, o nível de experiência, a idade. Né? Há quanto tempo aquele profissional atua restaurando e ajustando instrumentos ou produzindo instrumentos? Né? Ele faz isso há muito tempo, ele está estabelecido há bastante tempo já naquela localidade. E o segundo é o nível de reconhecimento. Né? Falar com pessoas que possuem violinos produzidos pelo aquele luthier e que dizem, ó, esse violino que ele fez para mim, maravilhoso. Ou esse profissional, esse luthier ajustou o meu violino, ficou muito bom, muito melhor do que estava. Então, a experiência do profissional e o reconhecimento que ele possui perante a comunidade, pode ser o bairro, a cidade, a região, o estado ou até o país que ele atua. Isso são quesitos que nos mostram o nível de habilidade de um luthier. Agora, isso quer dizer que um luthier novo não possui essas habilidades? Não, não quer dizer isso. Porém, a experiência para a produção de instrumentos e ajuste conta muito, certo? E eu sou apegado à teoria, eu gosto de analisar os assuntos sempre com profundidade, como eu trago para vocês aqui nos meus vídeos, mas eu acho que a prática também é muito importante. Eu sempre falei, quando eu tiver um instrumento novo, um instrumento legal, eu vou apresentar para vocês. E eu tenho aqui a minha última aquisição, né? É o meu xodó, é um instrumento que eu gosto muito, né? E vou apresentar para vocês. Com certeza, sem sombra de dúvidas, esse é o melhor violino que eu tenho. É um violino comprado de workshop, produzido por um mestre luthier. Ele vem numerado, né, classificado, e ele tem numeração. Ele é produzido todo corretamente, com as madeiras corretas, todas de variedade europeia. Vou mostrar para vocês o tampo, vamos ver se eu consigo mostrar. O tampo dele é produzido de espruço europeu. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre tampo, sobre fundo de violino, se vocês quiserem dar uma olhada. Como vocês podem ver, é um tampo com
veios bem retos, bem aparentes, bem próximos, né? O que indica uma árvore de altitude, de crescimento lento. O fundo dele é produzido de maple, também variedade europeia. Como vocês podem ver, os veios também bem retos, o rajado bem horizontal, bem aparente. A pintura dele é a óleo. Pintura a óleo também mostra a qualidade do luthier, porque é muito difícil o verniz a óleo, né? Ele exige um processo de secagem muito demorado, um manuseio muito delicado. O ébano desse violino é bem preto, como vocês podem ver, bem preto mesmo. Então, é muito difícil um violino muito melhor que isso aqui. Entre os que eu tenho, com certeza, esse é o melhor de todos. E eu vou usar esse violino para mostrar para vocês quais indícios a gente consegue perceber para ver o nível de habilidade do luthier, para identificar se esse violino foi produzido por um bom luthier. Eu acho que o primeiro quesito é o geral, né? Tu olha se o violino é bem acabado, né? Se tem algum ponto de cola nele, se todas as peças são bem ajustadas, se tudo é bem preso, é fixo, não tem nada meio solto, o nível de aspereza, se tudo foi bem lixado, foi bem acabado, né? O cuidado dos detalhes é muito importante. E tem partes que tu olha que tu consegue identificar. Por exemplo, são partes mais difíceis de ter acesso, como a parte embaixo do espelho, ou no contorno do braço. Tu pode olhar as cravelhas. As cravelhas indicam a qualidade do violino. Tem violinos que tu pega que a ponta da cravelha é cortada reta, né? Ela tem que ser bem acabada, ela tem que ser com a pontinha arredondada, né? Tem que ficar bem próxima à caixa das cravelhas, ali na voluta. Então, as cravelhas também é um indicativo do cuidado que foi tido com o violino, do nível de acabamento que foi utilizado nele. Essa partezinha aqui da voluta, também de difícil acesso, se foi bem lixada, bem envernizada. Isso são indícios, né? Esses são os indícios externos. A parte de dentro do violino também é muito importante. Olhar por dentro, ver se tem ponto de aspereza, ponto de cola. Agora, tem uma parte dele que não tem como enganar. Tem uma parte do violino que vai entregar o verdadeiro nível de habilidade do luthier que fez aquele violino. E essa parte é o filete. O filete. O filete, tradicionalmente, ele era feito de madeira. Passou a ser feito madrepérola, pode ser feito com material misto, com madeira no meio, tipo um sanduichinho com 2 filetes de material sintético e madeira no meio. E como é que funciona o filete? Tu vai fazer um entalhe no violino, uma canaleta, o luthier vai fazer essa canaleta, e vai colocar esse filete ao redor de todo o tampo e ao redor de todo o fundo. Ele fica mais ou menos uns 3 milímetros de profundidade para dentro do tampo. Depois ele é cortado e lixado. E se tu passar a mão, tu nem sente o filete, tu só consegue ver ele. Para que serve o filete? Ele tem 3 funções principais. A primeira delas, se tu bater, deixar o violino cair, ele vai quebrar só a bordinha. Ele não vai deixar esse dano se espalhar pelo tampo do violino. A segunda é o quesito visual, a beleza. É muito bonito o violino com filete. Até tem os violinos Maghini, que vem com filete duplo, que é muito bonito também, e o filete é difícil de colocar, então imagina, além de colocar um, tu vai colocar um segundo, eles ficam a mais ou menos 1 centímetro, um pouco menos de distância entre um e outro. Tem os modelos da Stradivarius, que são os Hellier, que ele tem um filete todo de madrepérola, bem grosso, coisa mais linda do mundo. Então, ele vai ser colocado. E como funciona? Num violino, o violino possui 4 filetes. Aqui tu vê um filete, aqui tem 2, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. E nesses 4 cantos do violino, 2 filetes vão se encontrar e vão virar um só. E é nessa junção de 2 para 1, essa junção é muito difícil de ser feita. E ela vai mostrar o real nível de habilidade do luthier. Vou tentar mostrar para vocês onde acontece essa junção de 2 para 1.
onde dois se encontram e se tornam um só. Vamos ver se vocês conseguem ver. Essa quina é muito difícil de ser feita. E se ela tiver uma pontinha perfeita, isso vai mostrar o nível de habilidade do luthier na produção desse filete. E muito provavelmente, se ele teve habilidade suficiente para fazer esse filete, muito provavelmente o resto de todo o violino também foi bem feito, né? E o filete é uma coisa tão difícil de se fazer que a maioria dos violinos, violino estudante, por exemplo, esse filete é simplesmente pintado, né? Já vi violinos que o filete é queimado, né? Então, fazer essa canaleta, colocar esse contorno todo, fazer esses cantos onde dois se coloca um, é muito dispendioso. Exige muito trabalho, conhecimento e habilidade para fazer isso. Bom, falando um pouco mais desse violino, tá? Desse violino em si, eu coloquei nele, ele já veio com o cavalete Albert Amiracord, né? E eu coloquei também microafinadores e cordas Vision. Ele é um violino novo, tá? Ele está sendo tocado pela primeira vez, então tudo está se ajustando ainda, tudo está se acomodando, tudo está vibrando pelas primeiras vezes, e ele perde afinação muito rápido. E como ele perde afinação, eu tinha que sempre ficar apertando a corda. E ao apertar a corda, o teu cavalete ele acaba se inclinando para frente, ficando quase vertical. E aí tu tem que afrouxar e puxar o cavalete para trás de novo. Então eu preferi colocar nesse primeiro momento microafinadores, então eu consigo apertar a corda para trás, evitando que o cavalete se desloque para frente. Então, gente, o nível de habilidade do luthier, ele está refletido no trabalho dele e na atenção aos detalhes. Agora, é importante também destacar que um luthier, ele que se preze, vai usar materiais de qualidade, madeiras de boa qualidade. Tu não vai ver um violino feito por um bom luthier, feito com madeiras, não sei se a palavra certa seria alternativas, mas madeiras de baixa qualidade, né? Tu não vai ver um verniz mal feito, porque o verniz é uma coisa que o luthier leva muito a sério, cada um tem o seu, né? Então, essas são as formas de a gente ver se um violino foi feito por um bom luthier, se analisando os detalhes do violino, principalmente o filete. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo e espero ver vocês aqui de novo comigo no próximo, tá bom? Muito obrigado e até mais.